Bandeirantes acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Jornalismo, Bandeirantes. Bom, o Trump se referiu ao PIX, naquela investigação que ele ordenou, e tentou sugerir que o PIX representava perdas para os Estados Unidos, para investidores americanos. E aí não é só a história de cartões de crédito, não. Há algo mais. Há algo mais. Vale sempre notar o que o PIX representa, a maneira como ele rapidamente se alastrou nas transações comerciais no Brasil. Já há mecanismos parecidos em outras partes do mundo, mas o PIX ele pode ser visto como uma espécie de revolução no sistema de pagamentos e com outras possibilidades que claramente serão exploradas, né? Isso já está previamente anunciado. Por outro lado, isso fez com que algumas pessoas se lembrassem de uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 65, e que basicamente transforma o Banco Central em empresa pública de direito privado. E isso gerou uma discussão, mas a discussão ficou muito restrita ao aspecto orçamentário do Banco Central. A autonomia orçamentária do Banco Central. E é sempre bom lembrarmos que se o Banco Central, se essa PEC for aprovada e ele for transformado em empresa pública de direito privado, não se trata de consolidação de autonomia. Talvez seja exatamente o oposto. A perda da autonomia. E um aumento brutal de possibilidades de que o capital financeiro dirija o Banco Central. Há as questões que estão sendo discutidas, por exemplo, quem trabalha no Banco Central. Então, eles já foram CLT, até que houve o entendimento do Supremo, isso há mais de 15 anos, o entendimento do Supremo de que não, como autarquia, a relação do Banco Central com os funcionários não pode ser com base em CLT. Não pode ser com base na consolidação das leis do trabalho. Então, eles são trabalhadores com estabilidade, etc. E trabalham sob o sistema público, o sistema jurídico público na relação com os trabalhadores públicos. E não como trabalhadores que estão ali tendo sua relação com o Banco Central com base na carteira de trabalho e nos direitos relacionados à carteira de trabalho e à CLT. E é claro que isso provocaria perda de estabilidade, seria muito mais fácil mandar embora, substituir, etc. Esse é um ponto importante, mas não é o central. Há uma discussão também sobre a autonomia orçamentária do Banco Central. Há quem diga e use isso como bandeira em defesa da PEC, que isso dará ao Banco Central uma autonomia e ele não ficará sujeito a contingenciamentos, a falta de verba, que hoje o Banco Central tem sofrido com falta de verba, inclusive para que tenha mais gente trabalhando na fiscalização do sistema financeiro. Mas há
contra-argumentos fortes, indicando que o Banco Central, na verdade, já dispõe dessa autonomia, já dispõe da capacidade de estabelecer o seu próprio orçamento e de garantir recursos para o cumprimento cabal do seu orçamento, para que a execução orçamentária não tenha carências. Mas também isso não é o ponto central. E o PIX, ele é do Banco Central. Ele é não só administrado, mas o Banco Central tem o controle jurídico sobre o PIX. Se você tem a transformação do Banco Central em empresa de direito privado, isso significaria a transferência do controle desse sistema para uma empresa de direito privado. E a empresa de direito privado significa também uma empresa aberta a aportes privados. Mas não é só isso. O Banco Central trata de assuntos que são claramente identificados como funções do Estado, assuntos pertinentes exclusivamente ao Estado, inclusive reservas monetárias de trilhões de reais ou centenas de bilhões de dólares, quase 400 bilhões de dólares em reservas. Mas também não é só isso. O Banco Central, ele tem a função que é claramente uma função de Estado, de tentar estabelecer os limites da expansão ou da retração da base monetária. A Selic é apenas um dos instrumentos. Você tem depósito compulsório, você tem outras maneiras de controlar a base monetária, ou seja, o dinheiro em circulação. O dinheiro que circula, os reais que circulam na sociedade. Isso não é atribuição do Estado? É óbvio. Em nenhum lugar do mundo essa atribuição foi transferida para o setor privado. Nem na Alemanha, nem nos Estados Unidos, nem no Canadá, nem na França, nem na Suíça. Por mais aberta que seja a economia de um país, essa é uma atribuição claramente do Estado. E no Brasil, isso significaria ou tirar essa função do Banco Central, o que seria estranhíssimo, ou deixar essa função a cargo de uma empresa de direito privado, empresa pública, porque pública. E aqui pública, vale notar, não é no sentido de empresa do Estado. O Banco Central hoje não é uma empresa. A PEC o transforma em uma empresa. Empresa o quê? Pública. Pública no sentido de aberta. Inclusive para aportes privados. E de direito privado. Então, essas atribuições todas que são inerentes ao Estado e que estão entregues ao Banco Central, elas não estão sendo discutidas. Estão discutindo o orçamento do Banco Central, a situação dos funcionários do Banco Central, e tudo isso é muito importante. Mas essas questões não são o centro da PEC. O centro das consequências da PEC. Agora, essa PEC, ela nasce de uma ideia apresentada. Eu não disse que é dele. Talvez ele tenha sido apenas o portador da ideia.
o mensageiro. Mas ela foi apresentada por Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central. Ele ainda era o presidente do Banco Central, apresentou essa ideia. Então, é claro, é preciso saber o que pensa a respeito o atual presidente do Banco Central. Galípolo. E o Galípolo, Gabriel Galípolo, na semana passada, ele disse que agora é apenas uma questão de entender qual o texto de consenso. O texto possível, mas ele é favorável à PEC 65. Mas ele foi além. Ele disse que as conversas não apenas com o Congresso Nacional, mas que as conversas com o governo estão indo muito bem. Ele disse que houve, lá atrás, alguma resistência. Mas agora, quinta-feira passada, o Galípolo disse que houve declarações favoráveis à PEC, não só do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quanto por parte de outros ministros. E que inicialmente o PT era contra. Mais forte que isso, disse que muitos agentes do governo não queriam ver avanço quando era uma proposta identificada com Roberto Campos Neto, mas que agora está tudo bem. Palavras de Galípolo. As conversas têm avançado muito bem. Diversos ministros estão envolvidos no processo. Disse que o papel do Banco Central neste momento é de apoio ao diálogo com questões técnicas. Ou seja, na opinião do Galípolo, a pertinência, o conceito, a base até ideológica da discussão, tudo isso já desapareceu. É agora conversar sobre questões técnicas. Ele disse que todas as vezes que o Banco Central é demandado, o Banco Central conversa. Mas que já houve declarações favoráveis do ministro Haddad, de outros ministros e de senadores. Então, Haddad, você tem de dizer para o povo brasileiro se o Galípolo disse a verdade, se ele entendeu mal alguma declaração sua, ou se ele inventou, mas você tem de dizer, é sua obrigação como ministro da Fazenda, não como cidadão. O cidadão não é obrigado a ficar dizendo o que pensa sobre isso e aquilo. O ministro da Fazenda tem de dizer para o público, para aqueles que pagam o seu salário, que elegeram o governo do qual ele faz parte, ele tem a obrigação de dizer se ele apoia a PEC 65. Se ele apoia a transformação do Banco Central em empresa pública de direito privado. Esse é um assunto que não pode ser tratado só em gabinetes. E mesmo no Congresso Nacional, é claro que por ser PEC, inevitavelmente a discussão vai longe. Para aprovar, precisarão de 308 votos na Câmara. Em duas votações. No mínimo. E 49 no Senado. Em duas votações. No mínimo, 308 na Câmara, na primeira e na segunda votação. No mínimo, 308. No Senado, no mínimo, 49 votos favoráveis na primeira e na segunda votação. Então é claro que não será algo que será aprovado ali em acordo de liderança.
Aqui não tem jeito, é PEC, é no voto. E muito voto. Então pode ser que não passe. Mas está tramitando. Segue tramitando. E vale notar ainda que o relator no Senado é o Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Ele argumenta que a alteração da natureza jurídica do Banco Central seria uma forma de se fazer cumprir a intenção dos legisladores de 2021 de dar ampla autonomia ao Banco Central, incluindo aspectos orçamentário, financeiro e administrativo. Percebam que a questão central, conceitual, quem controlará atribuições que são hoje do Estado e que só podem ser do Estado. Ele não passa perto disso. Ele fala em questões orçamentárias, administrativas, financeiras. Tudo isso é importante, mas não é o centro do problema. Ele se referiu lá àquela lei complementar, né, de 2021, foi sancionada pelo Bolsonaro. E a PEC, porque é claro, Roberto Campos Neto não poderia ser autor de PEC. A PEC é de autoria do senador Vanderlan Cardoso, do PSD, que é o partido do Kassab, né, de Goiás. E o texto, além de transformar a autarquia em empresa pública de direito privado, propõe um regime jurídico distinto para os servidores do Banco Central e autonomia orçamentária, o que significaria desvincular o banco do orçamento da União. O artigo 164 da Constituição Federal, que a PEC pretende modificar, esse seria o artigo modificado, 164, ele fixa que a competência da União para emitir moeda deve ser exclusivamente exercida pelo Banco Central. Então, a Constituição, no seu artigo 164, chama de competência da União emissão de moeda. Quem é o emissor soberano de moeda nos Estados Unidos? O governo federal, o governo central. O emissor soberano. No Brasil, o emissor soberano é a União. E essa competência, diz a Constituição, deve ser exercida pelo Banco Central. A PEC não remove essa competência. Olha que interessante e grave. Ela não remove. E aí os caras ficam discutindo as consequências financeiras, administrativas, orçamentárias, todas importantes. Mas a impressão da moeda, imprimir moeda, é função típica do Estado brasileiro, é função típica do Estado francês, do Estado inglês, do Estado canadense. E na União Europeia, nos países que aderiram ao euro, é uma função atribuída a Bruxelas. O monopólio da emissão do dinheiro, é característica típica do Estado. E o que diz a PEC? Ela vai tirar do Banco Central a competência que a Constituição dá? Ou ela vai privatizar a emissão de moeda? E ao indicar esse risco, ao abrir esse risco,
é preciso associar a PEC ao termo senhoriagem, que está no texto. Uso de receitas de senhoriagem para financiamento das despesas do Banco Central. Isso aqui é o custo de oportunidade do setor privado em deter moeda comparativamente a outros ativos. Como se fosse atribuição do setor privado e não do Estado. É muito sério. É muito sério. Mas ali ficam discutindo, vai ter mais autonomia orçamentária. Isso é importante, mas não é central. As atribuições do Banco Central, e no caso específico do Brasil, isso se relaciona também com o PIX, como meio de pagamento, que tem controle do Banco Central. Isso não entra em discussão. E aí vem o autor da PEC, vem o relator da PEC, e eles tratam de questões que são importantes, mas não são centrais. Não são conceituais, ideológicas. Sim, a causa da PEC é ideológica. É mais uma tentativa de avanço do capital financeiro sobre o Estado, que já é subjugado pelo sistema da dívida, pelos títulos. Subjugado. Subjugado. O dinheiro público é para pagar o serviço da dívida, que virou uma maneira de acumular capital e garantir lucros sem riscos da atividade produtiva, independentemente do estágio da atividade produtiva, se é um momento de recessão, de expansão, de investimento, de desinvestimento, não importa, aquilo é garantido. O Estado já tornou-se refém do capital financeiro. Mas seria uma maneira de avançar sobre atribuições do Estado. Atribuições capitais, né? Primordiais do Estado. E aí, o presidente do Banco Central, Galípolo, diz, não, o Haddad está de acordo. Então, Haddad, você tem de dizer se está de acordo. Se está, diga, estou de acordo por isso, por isso, por isso. Não vejo esses problemas. Acho difícil que o Galípolo inventasse isso. Então você precisa esclarecer, como ministro da Fazenda, você tem a obrigação de esclarecer se você apoia ou não essa PEC 65. Meu caro Danilo Gobá.